Quando a gente está falando sobre física quântica ou física, de novo, esse é o momento quinta co-criadora da escola, né? A gente vai lembrar como era a estrutura de um átomo. Vocês lembram como era a estrutura de um átomo? Era uma bolinha, como se fosse um sol, e a gente desenhava aqueles círculos ao redor, e esses círculos ao redor eram os elétrons. Lembra? A gente aprendeu isso quando a gente tinha 15 anos. E aí, o que a gente entendeu? Que tinha um núcleo era feito de matéria, tinha até pergunta de prova, que era calcular lá a massa do núcleo, e os elétrons girando em órbitas. Só que, na verdade, né, a física quântica comprovou que não funciona exatamente dessa forma. Entre um núcleo do átomo e o elétron, existe uma distância infinita, e esse elétron ele não faz uma rota exatamente predeterminada. Esse elétron, ele não se encontra como uma matéria ali, ele se encontra como uma onda. Então, imagina que tem toda essa onda, ele pode estar em qualquer lugar. E a distância é, assim, gigantesca, mas gigantesca mesmo. É como se fosse um tamanho de um besouro, um tamanho da minha unha, para o tamanho do estado sei lá, de Minas Gerais, entende? Essa é a diferença. O elétron, ele pode estar como onda em todos esses espaços dentro do estado de Minas Gerais. O que isso implica, tá? Implica que, lembra que a gente aprendeu na escola que o elétron era onda ou matéria? E aí a pergunta de prova é: o elétron pode ser onda ou matéria? E aí fechava por aí. É exatamente isso. Por que isso é importante? Porque a partir do momento quando eles descobrem isso, né, eles tentam ver o comportamento do elétron, esse elétron ele começa a se comportar como matéria. E aí, a partir do momento que o cientista vai falar assim, beleza, agora eu vou tentar estudar aqui o elétron, aí o elétron fica ali como uma matéria colapsado, ou seja, ele fica condensado. E aí, no momento que o cientista fala, não, eu vou fingir, eu estou fazendo outra coisa, o elétron vira uma onda. E isso implica em quê? Quando não há um observador, existem infinitas possibilidades. O elétron pode estar em infinitos lugares, sendo o que ele quiser ser. Quando existe um observador, esse elétron ele colapsa para agradar, gente, esse observador. Essa é a grande questão, tá? Se todos nós somos feitos de elétrons, né? Todos nós somos feitos de átomos, nós também podemos atuar como observadores da nossa realidade. Isso implica em dizer que eu posso, observando a minha realidade e conectando com aquilo que eu quero, co-criar a possibilidade que eu desejo, o futuro que eu desejo. Vocês estão entendendo? Estão captando? O futuro que eu desejo. E se eu estou criando esse futuro que eu desejo, eu posso criar, né, a partir dessas infinitas possibilidades, qualquer coisa que seja. Qualquer coisa. Eu posso criar o que for, gente, por mais impossível, porque eu não estou criando mais a partir da matéria, senão eu estou criando a partir deste campo de infinitas possibilidades.